Eu tava comentando com o Lorival, né? Que lendo um pouquinho dos diálogos de Platão, né, e Sócrates, e a gente passou por isso aqui, que no item 62 do Caracteres da Doutrina Espírita, né? Kardec vai estar falando ali que a moral do Cristo é a mesma moral que os espíritos vêm ensinar. Então, que eles não vêm trazer muita coisa de novo no que tange a moral, é basicamente a moral do Cristo. E que eles afirmam que é a mesma moral de Sócrates e Platão em termos quase idênticos. E aí é tradução literal, né? Em termos quase idênticos. E uma coisa interessante que me chamou a atenção essa semana é que nos diálogos, né, o que Platão está conversando, o que ele está provocando, independente de conhecimento, preparo, né, que na participação da conversa, os dois que estão dialogando, às vezes é mais de um, né, nas conversas, vão construindo aquela linha de raciocínio e a experiência de cada qual possa contribuir para que a gente possa exprimir ou extrair aquela essência, aquela busca da verdade, aquela essência do melhor, né, dessa busca. Então, eu acho que isso é legal, é uma coisa que eu estava comentando aqui antes com o Lorival, né, que quando a gente vai dialogando, mesmo que pode ser uma coisa que para nós pode ser besteira, ou pode ser corriqueira, ou pode falar, mas isso aí não vai ter importância. Às vezes uma dúvida ou um posicionamento pode ajudar todos nós, né, na construção desses raciocínios. Então, fiquem à vontade, né? Isso aqui é um estudo, né? Não é palestra, não é aula, não é nada. Nós estamos tentando entender o que a espiritualidade nos trouxe, né? E Kardec deu uma codificada. Então, podem, a qualquer momento, nos auxiliar. Ok? Deixa eu ver um negócio aqui. Aí. Tá dando para enxergar aí? Nós estamos no quarto estudo, né, do capítulo 2, que é agora a natureza divina, e estamos utilizando aqui a tradução direta da primeira edição, publicada em 1868, a Gênesis. No item 24 aqui, Kardec já está falando, nós estamos falando dos atributos divinos, né? E ele vai colocar uma coisa interessante, né? Ele vai começar a fazer um paralelo. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito. Então, o que é o fluido perispiritual, né? O fluido perispiritual é aquilo que é a composição o perispírito é composto por uma matéria, né? Que está no nosso planeta, né? Ao derredor aqui da circunsfera do nosso planeta, que é uma modificação do fluido cósmico universal. Então, o fluido do planeta Terra ele tem uma constituição, uma característica. E nós, enquanto princípio inteligente ou espíritos, né, já desenvolvidos na etapa como ser humano, nós retiramos o nosso envoltório perispiritual desse fluido característico do nosso planeta, que vai ser diferente se nós mudarmos de planeta, né? Nós vamos estar ali revestindo os fluidos característicos daquele planeta especificamente. E isso é uma forma também natural, né, de ordenar. Então, eu só vou conseguir evoluir, né, para outro planeta se eu tiver a condição de revestir-me desse fluido, né, característico daquele planeta, senão eu não entro lá. Então, isso também, né, como aqui encarnado eu não consigo levitar, né, a não ser se eu fizer artifício de uso de um balão, por exemplo, ou de uma máquina, aí, uma aeronave, que seja, né?
para poder tirar o meu corpo do ar e ficar sustentando, por conta do peso da gravidade, a minha densidade perispiritual também me limita no sentido de ter a liberdade de sair do planeta ou não, né? Então, eu tenho que... Essas condições, elas são ajustadas. Então, o fluido perispiritual não é o pensamento nosso. O nosso pensamento, ele é os atributos e as qualidades do espírito. As qualidades do espírito, eu estava procurando aqui nas obras básicas. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Agora vai ficar meio complicado. É que eu tenho que mudar de página, não vai dar certo aqui no computador, mas ele vai falar que as qualidades do espírito, Kardec vai colocar, que é a vontade, a razão, né? A imaginação, são os atributos do espírito. Então, esses atributos do espírito, ele está no espírito e não está no perispírito. Então, o pensamento, como é um atributo do espírito, ele não é do fluido perispiritual. Mas o fluido perispiritual é o agente intermediário desse pensamento. Como é ele que os transmite de alguma forma, impregnado dele. Pela impossibilidade em que estamos de isolar o pensamento, parece-nos que ele e o fluido se confundem, como acontece com o som e o ar, de maneira que podemos, por assim dizer, materializá-los. Então, quando nós estamos dialogando com o espírito, que se fala que é de perispírito a perispírito, é do fluido perispiritual emanado pelo espírito, que nós vamos captar essa imagem, ou esse pensamento, e vamos estar codificando isso em palavras, em imagens no nosso cérebro, ou até numa visão perispiritual, se for uma mediunidade na vidência. Tá dando para entender? Fala, El. Ele fala, o fluido perispiritual não é o pensamento. Tem gente, não, só deixa eu colocar aqui. Não, eu ia falar só que está um pouquinho ruim o teu som. Clica aí. Deixa eu trocar, eu vou trocar o fone, então. Vai falando aí que eu vou trocar o fone e depois eu faço a pergunta. Agora melhorou, parou de chiar. Melhorou? Melhorou? Está dando para entender. Então, o pensamento é matéria? Porque tem gente que fala que o nosso pensamento é matéria. Quando a gente pensa, libera matéria. Aí eu agora fiquei na dúvida, né? O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas é o agente, o intermediário. Isso. Olha o que ele fala aqui, ó. Pela impossibilidade em que estamos de isolar o pensamento, parece-nos que ele e o fluido, né, o fluido se confundem, como acontece com o som e o ar, de maneira que podemos, por assim dizer, materializá-los. Então, o que vai acontecer? Ó? O pensamento do espírito, ou o meu pensamento agora, né, o de vocês, que está emanando no âmbito do perispiritual, ele vai dar uma qualidade de matéria no fluido perispiritual, porque nós não conseguimos separar, da mesma maneira como o som do ar. Então, o som parece que ele está dentro do ar, mas ele tira essa característica. Então, assim, podemos dizer que o pensamento molda, né, o campo perispiritual? Sim, mas isso não quer dizer que aquela forma ela é o pensamento, mas o pensamento, como ele utiliza desse fluido perispiritual, né, que, como Kardec está falando assim, podemos dizer que esse fluido se torna, podemos assim dizer que materializamos ele, né, mesmo que o efeito seja uma materialização rarefeita do plano espiritual, na verdade, são duas coisas. É o pensamento que constrói aquilo, mas ele não é matéria em si. Deu para entender, Elvio?
Então, assim, se eu entendi o pensamento, por exemplo, eu penso, o pensamento em si não é uma matéria. Não. O pensamento em si não é uma matéria, mas para outro espírito captar, o agente do pensamento, o veículo do pensamento é o fluido perispiritual. Como o fluido perispiritual é uma matéria para os espíritos, nós vamos ter uma impressão, né? Ó, por isso que o Kardec fala assim, ó, podemos, de maneira que, né, podemos, por assim dizer, materializá-lo. É como se a gente estivesse materializando, mas o pensamento não é matéria. O que é matéria é o agente que transmite o pensamento, que é o fluido perispiritual. Então, assim, como a gente não consegue separar isso, nós podemos interpretar que o pensamento nosso, André Luiz vai falar disso, né? Que vai ter peso, e Kardec também, vai ter peso, vai ter qualidades, né? Ele vai ter formas, ele vai ter... mas você acabou de dizer que o André Luiz vai falar que ele tem peso, mas Kardec está dizendo que o pensamento não é matéria, como que ele pode ter peso? Não, ó. Aí é uma ideia contrária. Não, vamos lá. Ó, aqui, ó, olha o texto aqui, ó. Ó. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, ok? Mas o agente intermediário desse pensamento. Então, como que o meu pensamento ou o pensamento do espírito chega até nós? Ele chega pelo agente intermediário. Quem que é o agente intermediário? O fluido perispiritual. Como é ele que o transmite, o fluido perispiritual que transmite, de alguma forma impregnado desse pensamento, e aí Kardec coloca um parágrafo aqui, ó, pela impossibilidade em que estamos de isolar o pensamento, parece-nos que ele e o fluido se confundem, como acontece com o som e o ar, de maneira que podemos, por assim dizer, materializá-lo. Então, qual que é o resultado do pensamento do espírito? O resultado do pensamento do espírito, que não é matéria, mas o agente é uma matéria, que é o fluido perispiritual, se transforma aquele pensamento numa forma. Ele pode ter uma característica, né? Então, nós podemos moldar o plano espiritual. E tanto isso vai ser relevante, Helder, porque se nós estivermos muito materializados, ainda, muito embrutecidos, desejosos, né, das circunstâncias fisiológicas, nós vamos projetar no plano espiritual toda uma necessidade de comida, uma necessidade de bebida, uma necessidade de sensações fisiológicas que André Luiz relata em Nosso Lar. Quando André Luiz está reportando, André Luiz ele se intitula como um repórter de uma experiência dele, individual. O que ele enfrentou. E conforme ele vai evoluindo, até ele chegar no final do primeiro livro, ele vai falar, olha, tudo isso aconteceu porque eu não me preparei espiritualmente. Eu estava muito materializado. Então, eu não aprendi a viver no plano espiritual. Então, eu precisava de muitas coisas que, na verdade, o espírito não precisa. Mas, né, por conta daquela necessidade, você projeta. Então, a colônia Nosso Lar é uma estação transitória para aqueles espíritos que estão materializados poder passar um período, aprender como é que funciona determinadas situações do âmbito espiritual e, de repente, preparar para uma próxima reencarnação. É basicamente isso. O pessoal lê de forma errada, achando que Nosso Lar é o céu, né? E fazem toda uma alegoria equivocada da obra, que não está na obra, né? Então, não sei se deu para entender, assim... Eu entendo o seguinte, que aquilo que você está colocando que está em Nosso Lar não é uma necessidade, é uma ilusão, né? Porque necessidade para mim tem outro criada ilusão, pelo pensamento. uma ilusão que o espírito cria, porque ele, como está muito apegado à matéria, ele sente, né, o sofrimento moral, mas ele interpreta como se fosse material.
Perfeito. Só que o que Kardec está falando aqui, só para fazer uma analogia, se o fluido é o agente do pensamento, eu estou imaginando assim, vamos pegar a água, digamos que eu deposite uma vitamina dentro da água, que ela se confunde ali com a água. A água não é a vitamina, mas ela é o agente daquela vitamina que vai conduzir, digamos, para o corpo físico aquela vitamina, mas ela não é a vitamina. A vitamina está ali conformada nela. Então, eu entendo assim, que o pensamento, ele não é uma matéria, mas ele se utiliza do fluido cósmico universal, né, como um agente aonde que ele pode impregnar a característica de acordo do espírito, seja ele mais elevado ou menos elevado, né, vai impregnar aquelas características. Então, se o pensamento não é uma matéria, então a gente não pode pesar o pensamento, porque a gente nem sabe o que é, né, na verdade. Sim, acho que, quem sabe, quando formos mais evoluídos, né, mais, sei lá, foi o que eu depreendi. Não, e está certo o raciocínio, Elvio. E por isso que nós precisamos entender direitinho isso, porque quando como o pensamento, igual o exemplo que você deu, quando você injeta uma propriedade na água, você modifica as qualidades e as propriedades da água, embora aquela substância, né, não é a água. Quando nós interagirmos no plano espiritual, através do fluido perispiritual, o que vai acontecer? Nós vamos modificar ao nosso derredor essa qualidade. E essa qualidade vai ser a impressão, né, vai estar imprimido ali as nossas intenções, as nossas vontades, os nossos pensamentos, aquelas emoções que nós estamos exteriorizando. E isso é um problema para que a gente possa compreender. Então, quando o espírito está relatando que ele está queimando, ou que ele está sufocado, ou que ele está sem o braço, ou que ele está, sei lá, afogado, ou que ele está vivendo coisas materiais, nós temos que entender que isso é uma projeção, que isso é uma ilusão, no sentido de que não é real. É real para o espírito, porque ele vive, mas aquilo não é uma necessidade, né? Então, o espírito não vai morrer de fome se ele não comer. Ele não vai perder o braço achando que um outro espírito passou uma faca nele. Ele nunca vai morrer no plano espiritual. O que morre é o corpo físico. Então, tudo isso é importante para a gente entender esse relacionamento e até perceber que as relações do plano espiritual são completamente diferentes dos relacionamentos na fisiologia aqui do corpo encarnado, né? Então, eu acho que é isso. O que vocês... É isso aí, Elvio? Deu para... Não sei se é o consenso aí de Não, todo mundo. eu achei legal que chegou nessa parte para a gente poder esclarecer, porque a gente ouve mesmo, né, muitas pessoas falando que o pensamento é matéria. Só que não é, né? É bom a gente entender bem isso aí. O que acontece é que o pensamento ele dá qualidade e ele pode transformar o fluido perispiritual. Então, a matéria ali gerada é uma consequência, mas o pensamento não é matéria. Não, tanto é que está aqui, né? E Kardec também, ele não fecha a questão, ele falou, olha, nós não conseguimos agora, né? Pela impossibilidade em que estamos, né? Nesse momento, estamos impossibilitados de isolar o pensamento. Então, nós não chegamos com essa condição, né? Então, até aqui, nós chegamos até aqui. Então, vai precisar mais aprendizado, mais evolução, para que a gente possa entender o que é o pensamento certinho, isolar ele, e assim por diante. Mas isso é muito importante, essas referências, para nós entrarmos aqui na sequência do 25, né? Que seja ou não assim quanto ao pensamento de Deus, quer dizer que ele atue diretamente ou por intermediário de um fluido para nosso raciocínio,
vamos representá-lo sobre a forma concreta de um fluido inteligente. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Da mesma maneira, né, que o nosso pensamento dá essa qualidade, né, ao fluido perispiritual, Kardec vai colocar aqui, ó, que seja ou não, ele não está fechando questão, né, que seja ou não assim quanto ao pensamento de Deus, quer dizer que ele atue direta ou por intermediário de um fluido, né, para nosso raciocínio, para as nossas conjecturas, para o nosso entendimento, vamos representá-lo sobre a forma concreta de um fluido inteligente, preenchendo o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está imerso no fluido divino. Ele vai dar um exemplo, eu acho que na Revista Espírita, depois eu acho que entra na obra, não lembro aonde direito, que ele vai fazer a similitude como peixe dentro do mar, né? Ele vai fazer essa relação. Então, partindo desse pressuposto, dessa linha de raciocínio, né, ele vai continuar. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são as da mesma natureza e têm a mesma propriedade do todo, cada átomo desse fluido, se assim podemos nos exprimir, possuiria o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade. E estando esse fluido por toda parte, tudo está sujeito à sua ação inteligente, à sua previsão, à sua solicitude. Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma imerso nele. Estamos assim, continua Kardec, constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só de nossas ações. Do seu olhar, nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento. E é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas entranhas do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, conforme a palavra do Cristo. Para estender sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não tem necessidade de lançar seu olhar do alto da imensidão, para que ouça nossas preces. Não tem necessidade de transpor o espaço, nem que elas sejam ditas em voz retumbante. Porque, estando Deus incessantemente ao nosso lado, nossos pensamentos repercutem nele, não são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente, né? Então, essa comparação aqui, Kardec está fazendo uma linha de raciocínio, né? Para que nós possamos entender, olha, Deus penetra e está ciente de tudo, porque através do fluido inteligente, que preenche o universo infinito, ele permeia e perpassa tudo. Então, ele percebe e sente tudo, né? Quer falar aí, Ravaz? Ajuda aí. Hã? Não. Fui mexer no... Não, aproveita. Ajuda. Tá, ok? Vocês entenderam? O que vocês estão imaginando disso aqui? Dá para entender? Oi? Fala, Elaine. Não, perdeu uma imagem aqui. Eu falei para ele desligar e entrar de novo. Ah, tá. Tudo bem aí? Podemos dar sequência? Alguma dúvida, alguma colocação? Maria Helena, Amanda, Marcos, Crispim, Lorival, Élvia? Então, senhor Arthur, e o que dizer das formas pensamento que ficam soltas ao vento?
não seria uma forma de matéria? Porque que são até queimados os miasmas pelos raios, pelas tempestades? Mas aí, ô Lorival, está dentro da linha de raciocínio que a Elvia estava colocando e a gente estava falando. Se o nosso pensamento, né, ele dá qualidades e propriedades ao fluido perispiritual, a hora que a gente emana isso, né, eu tenho uma responsabilidade pela minha produção, né? A potencialidade da nossa alma, ela está produzindo incessantemente essas ações, né? Então, quando a gente vai para a coisa menos digna, menos elevada, né, nós temos uma responsabilidade com o nosso entorno, né? Dependendo do grau de elevação nossa, de profundidade, de quanto nós conseguimos abranger. Por isso que cada vez mais que a gente conseguir orar e vigiar os nossos pensamentos, menos interferência negativa nós vamos fazer no ambiente, né? Então, de certa maneira, essas formas, pensamentos que vão se concretizando numa matéria, de alguma maneira, e como é que funciona, como é que ela termina, como é que se dissolve, né? Não sei direito, mas penso que se nós temos a propriedade a condição de modificar a qualidade perispiritual, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Dentro do nosso lar, dentro do círculo que nós estamos rodeando, né? Porque tudo isso vai somando e se justapondo, né, Lorival? Né? O que você acha? Eu entendo o seguinte: se ele falou que o pensamento qualifica o fluido, né, cósmico, se você está com um pensamento ruim, basta você mudar para um bom para se alterar. Agora, essa questão de forma-pensamento, eu já li Kardec inteiro e eu não vi nenhuma parte de Kardec falando a respeito de forma-pensamento. Eu acho que, agora, eu já li em obras que são esotéricas, né? Então, eu acho que esse daí é um conceito do esoterismo lá da Blavatsky, que trouxeram para o espiritismo. Mas em Kardec mesmo não tem esse conceito de forma-pensamento, assim como outros conceitos que também foram trazidos, né, dessas doutrinas mais esotéricas. Mas eu entendi, Alvia, mas se a gente for parar para pensar, vamos pegar o céu e o inferno, por exemplo. Todos os relatos do plano espiritual que o pessoal está vivendo, né, eles estão relatando algum cenário onde eles estão ali no entorno. Então, como que isso se dissolve? Pelo que eu entendi que o Lorival fala, por exemplo, o nosso lar, ele é construído de que jeito? Como a matéria do fluido cósmico aí, e a sua ferramenta é mental, né? O que vai acontecer com aquilo? Por exemplo, nós construímos esse aparelhinho aqui de ligar o ar-condicionado. Ele vai, uma hora ele se destrói. Como se dissolve isso, né? Eu acho que é nesse sentido que falou. Então, Kardec não fala de forma pensamento, mas ele está falando aqui, que é mais ou menos a mesma coisa, que o pensamento, né, dá propriedades, né, e impregna no fluido perispiritual, que é o seu veículo. Né? Então, alguma coisa nós estamos criando. Como é que se dissolve isso? Bom, eu não sei, né? Vocês têm alguma ideia? Arthur? Você citou céu e inferno, mas assim, todo o espírito lá, os mais sofredores que Kardec entrevista, depois ele questiona até o próprio São Luís, e o próprio São Luís explica que ele tem a ilusão de que está passando por aquilo, porque ele não tem conhecimento. À medida que ele acaba com a ilusão, adquire o conhecimento, aquilo cessa, porque é uma compreensão da inferioridade do espírito dele. Então, é uma realidade que não existe, só existe na mente dele, assim como a gente vê na Terra mesmo, né? Não tem pessoas que acreditam que estão doentes, e aí elas vão no médico, faz toda a bateria de exame, e não tem nada, e a pessoa, de tanto acreditar que tem alguma doença, ela acaba ficando doente mesmo. Então, ela criou isso.
Aí como que se dissolve, né? Acho que é Ela o que... desenvolveu porque ela pensou tanto nisso que ela acabou desenvolvendo, mas o espírito não é matéria, né? A gente tem que lembrar disso. Então, ele cria aquela ilusão. E o sofrimento, conforme São Luís fala, Kardec fala, o sofrimento é moral. Ele acredita que está vivenciando aquilo. Não, perfeito. Eu concordo com tudo. Só que tem uma fase intermediária, né, que enquanto nós estivermos densificados, de alguma maneira nós estamos produzindo isso, tanto aqui na matéria do lado de cá, como na matéria do lado de lá. Como isso se dissolve, eu, na verdade, não sei. Mas a Elvia deu... Olha, se você mudar de faixa vibratória, aquilo se desfaz, né? Seria quase que automático. É o que dá para entender, né? Pelos relatos ali, pelo menos a segunda parte do céu e inferno, né? Então, eu acho que da mesma maneira que a gente dá no pensamento qualidades ao fluido perispiritual, podemos também modificá-lo, né? Se é um negócio ruim, para transformar em coisa boa. Ou alterar isso na medida que você altera, ou com a velocidade que você altera o teu pensamento. Seria, acho que nesse caminho aí, não sei o que você pensa aí, Lorival. Eu disse mais na discussão que estava seguindo, se é matéria ou se não é matéria. Porque, por exemplo, a pessoa pode somatizar qualquer coisa, somatizar até uma gravidez. De que forma é isso? Se não é matéria, como é que a barriga cresce? Sim. Mas aí é que tá, por isso que eu tô, e é legal o bate-papo para a gente poder analisando e pensando, porque nós damos a qualidade para a matéria, né? E vamos dar alguns atributos, nós podemos manipular. Então, mesmo que seja uma ilusão, porque aquilo não é necessário, por um determinado tempo, ela passa a ser real para aquele espírito, né? Mas sabemos que não tem necessidade daquilo e que aquilo não é o que a Elvia falou, né? Como São Luís traz, é uma ilusão mesmo, né? Mas acaba, por um período, construindo isso, né? Por alguma necessidade. Aonde que nós paramos aqui? Acho que já foi esse aqui, não? Para entender, eu não sei se já foi sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não tem necessidade de lançar seu olhar, já foi. Então, o item 26. Longe de nós o pensamento de materializar a divindade, né? Então, o Kardec está fazendo uma conjectura aqui de como que Deus poderia, fazendo uma linha de raciocínio que seria fácil de entender como Deus percebe e permeia e perpassa tudo, né? E longe de nós o pensamento de materializar a divindade, a imagem de um fluido inteligente universal é, evidentemente, apenas uma comparação capaz de dar uma ideia mais justa de Deus, que as pinturas que os representam sobre a figura humana. Essa comparação só objetiva a compreensão da possibilidade de Deus estar por toda parte e de se ocupar por tudo. Então, Kardec aqui ele está fazendo uma hipótese, uma conjectura. Ele está falando, olha, por essa lógica, vamos conseguir entender uma hipótese de como Deus tem a possibilidade de estar por toda parte e de se ocupar por tudo. Então, ele não está encerrando a questão, nem está trazendo a divindade para a matéria, né? Deus não é esse fluido inteligente, não é isso que ele está falando. Ele só está falando uma comparação para que a gente possa conceber no nosso início aqui da jornada como que Deus poderia estar em tudo e agindo em tudo, percebendo tudo e se ocupando de tudo, né? Ele pode estar se utilizando dessa imagem do fluido inteligente universal. Ok?
temos incessantemente sobre... Eu acho que só para essa parte aqui dessa imagem, tem uma... A Márcia perguntou, fez uma colocação semana passada, né, do princípio inteligente, né? Aqui, talvez, daria para a gente começar também a fazer pensamentos, conjecturas, né, de como que... Porque se Deus, ele consegue... Deus, o que nós sabemos, que ele não age diretamente na matéria, né? Diretamente na matéria, mas ele age através da sua vontade, do seu pensamento ali, nos espíritos, né, que estão sobre o seu comando. Não é? Então, ele consegue, se ele quiser, controlar tudo. Porque acho que ela fez uma pergunta lá. Aí no começo, quando não tinha espíritos evoluídos para tal, como é que ele poderia ter... Como é que aconteceu, né? Eu falei, não sei. Mas aqui tem uma possibilidade de pensamento, né? Olha, se essa imagem aqui, ele perpassa tudo, e ele criou o princípio inteligente, né? Que o princípio inteligente atua na matéria, ele pode comandar, não a matéria diretamente, mas ele comanda o princípio inteligente, que vai modificando a matéria. Então, também é uma possibilidade de como seria no começo, longe de encerrar a questão, mas dá para a gente poder pensando, né? Temos incessantemente sobre os olhos um exemplo que pode dar uma ideia de maneira pela qual Deus exerce sua ação sobre o íntimo de todos os seres, e, por consequência, como as impressões, as mais sutis de nossa alma, chegam até ele. Foi tirado de uma instrução dada por um espírito sobre esse assunto. Então, aquela dúvida da Márcia, aquela pergunta, né, olha, como é que aconteceu isso lá no começo, a partir do momento, né, que Deus não age diretamente na matéria? Então, o que Kardec está colocando aqui? Temos incessantemente sobre os olhos um exemplo que pode dar uma ideia da maneira pela qual exerce Deus sua ação sobre o íntimo de todos os seres. Então, ele não está agindo diretamente na matéria, está agindo uma ideia, né, pela maneira pela qual Deus exerce sua ação sobre o íntimo dos seres, que é aquilo que eu estava tentando fazer uma linha de raciocínio. Olha, ele pode agir no íntimo do princípio inteligente, como ele pode agir no nosso íntimo, né, de forma mais sutil da nossa alma, né? E como que essas impressões, as mais sutis da nossa alma, chegam, né, até ele. E aí ele tira essa ideia, né, da instrução dada por um espírito sobre esse assunto. Então, o que esse espírito vai falar? Um dos atributos da divindade é ser infinito. Não se pode representar o Criador como tendo uma forma, um limite, um marco qualquer. Então, não conseguimos, né? Quando começou Deus? Bom, esquece isso. Olha, o próprio Espírito está dando a instrução. Um dos atributos da divindade é ser infinito. Ser infinito, que não pode se representar como tendo uma forma, um limite, um marco qualquer. Então, ele não tem marco no tempo, né? Então, não podemos conceber isso. Se ele não fosse infinito, poderíamos conceber alguma coisa maior que ele. E esse algo seria Deus. Sendo infinito, Deus está em toda parte, por quê? Se não estivesse, não seria infinito. Não se pode sair desse dilema. Pois, se há um Deus, e disso ninguém duvida, esse Deus é infinito e não se pode conceber a extensão que ele ocupa, né? Ele se encontra, por consequência, em contato com toda a sua criação. Tem um bate-papo aqui? É só boa noite. Não tinha visto. Então, Deus se encontra, por consequência, em contato com toda a sua criação. Ele a envolve e ela está nele.
é, pois, compreensível que ele esteja em relação direta com cada criatura. E para vos fazer compreender também materialmente por qual maneira essa comunicação acontece, universal e constantemente, examinemos o que se passa no homem entre seu espírito e o seu corpo. Então, o que ele está falando aqui? Né? Que Deus, né, se encontra, por consequência, em contato com toda a sua criatura, Deus a envolve e as criaturas estão nele. É, pois, compreensível que ele esteja em relação direta com cada criatura. E para vos fazer compreender também materialmente, né, também materialmente falando aqui, por qual maneira essa comunicação acontece, universal e constantemente, examinemos o que passa entre o espírito e o seu corpo. Então, o que o espírito está falando? Ele vai fazer uma comparação para a gente tentar compreender, inclusive materialmente, como isso poderia ser possível, pela relação do espírito e do nosso corpo. O homem é um pequeno mundo do qual o diretor é o espírito, não é? E o princípio dirigido é o corpo. Então, o que ele está falando aqui? A nossa constituição do corpo, sabemos, dependendo da altura, peso, de 70 a 100 trilhões de células. Cada célula, um princípio inteligente, que quem coordena e dirige? O homem é um pequeno mundo do qual o diretor é o espírito. Então, o meu espírito é o dirigente desses 100 trilhões de células que constituem os meus tecidos, os meus órgãos, né? Tudo que me compõe. E eu, né, enquanto espírito, o princípio dirigido, né, o que dirige esse corpo é dirigido pelo espírito, ok? Nesse universo, o corpo representará uma criação na qual o espírito será Deus. Compreenda que só pode haver aqui um ponto de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são igualmente individualidades materiais, se assim podemos falar, localizadas em um lugar especial do corpo. O número dessas partes constitutivas, tão variadas e de natureza tão diferentes, é considerável, mas nem por isso alguém duvida que possa ter movimentos, que uma impressão qualquer não possa ocorrer em lugar particular, sem que o espírito tenha consciência. Haverá sensações diversas em vários lugares simultâneos. Né? Ele está fazendo essa analogia aqui e nos pondo para pensar. O espírito as experimenta todas, discerne, analisa, determinando em cada uma sua causa e o seu lugar de ação. Um fenômeno análogo tem lugar entre a criação e Deus. Ele está em todo lugar da natureza, como o espírito está no corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que os fenômenos de mesma ordem não se produzam da mesma maneira, um e outro, né? Um e o outro caso. Um membro se agita, o espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos são postos em vibração. O espírito percebe cada manifestação, distingue-as e as localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se movem, pensam, agem diversamente. E Deus sabe de tudo o que se passa e destina a cada um o que lhe seja particular. Pode-se deduzir, igualmente, a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade de todos os seres, de um mundo entre eles, a de todos os mundos e, enfim,
as das criações e do Criador. Kinemete, Sociedade de Paris, 1867. Né? Está lá na Revista Espírita. Então, vocês conseguiram entender essa analogia, né? Para a gente fazer uma possibilidade de compreender, né, como é que Deus poderia, né, tá sabendo de tudo, percebendo tudo, inserido em tudo, né, porque ele tem as suas qualidades. E aqui ele falou uma coisa interessante, né? Deus age no íntimo das criaturas. Então, isso não desmente a questão do Livro dos Espíritos, que fala que Deus não age diretamente na matéria, mas usa dos seus prepostos para essa finalidade, né? Ok? Alguma observação? Ajuda? Eu também estou tentando entender aqui, hein? Amanda, Crispim, Marilena, Elvia, Lorival, Ravazzi, Elaine, Marcos. Fala aí, Marcos. Ok, Arthur. Ok. Essa explicação é bastante didática, né? Dá para a gente entender que nós somos, através disso, dessa explicação, nós somos soberanos sobre o nosso corpo. Nós é que comandamos. É bem colocado, né, Lorival? E aí já refuta e destrói aquela possibilidade do espírito agir diretamente em nosso corpo. Se ele fizer isso, em verdade, né, Lorival, quem está fazendo somos nós mesmos. Porque, como nós somos o médium, né, e o médium precisa do intermediário, se eu levanto a mão, faço qualquer coisa, o espírito pode até dar o comando, mas eu estou aceitando, né? E sou eu que sou soberano e eu que estou ligado às minhas células, né? E isso é bem relevante, né, Lorival? Principalmente quando for partir para a análise das sensações e percepções nos trabalhos mediúnicos, trabalhos práticos, né? Meditação, passe, o que seja, né? Tá bem a gente trazer isso em mente e ir nos posicionando para que, com esse conhecimento, nós possamos ser colaboradores melhores, né, Lorival? Em vez de atrapalhar, vamos atrapalhar um pouquinho menos a espiritualidade, né? Compreendermos o efeito, isso, olha aí, Lorival, que bacana. Kardec vai colocar. Se nós compreendermos o efeito, já é o bastante, né? Senão não estamos aqui discutindo para conhecer os meandros da causa, a causa primeira. Não, nós estamos tentando aqui compreender os efeitos disso, né? E isso já é bastante. Nesse estágio que nós estamos, né? Tá ótimo. Se a gente conseguir fazer isso, né? Do efeito, remontamos à causa e julgamos sua grandeza pela grandeza do efeito. Mas sua essência íntima nos escapa, como a da causa de uma multidão de fenômenos. Então, o que Kardec está colocando aqui? O que Sócrates ia falar para nós aqui, Lorival? Só sei que nada sei, né? Não era isso aí? Né? E Kardec está indo para a mesma linha de raciocínio. Olha, eu não sei, mas eu sabendo aqui, percebendo os efeitos, né, e compreendendo isso por analogia, desse efeito, eu vou remontando a causa e eu vou julgando a grandeza dessa causa. Mas a sua essência íntima nos escapa, né? Como a das causas de uma multidão de fenômenos. Então, se nós tivermos isso muito em mente, né, nós vamos ir centrando para que a gente possa ir não nos arrogando de querer sair ditando regras para o universo inteiro, né? E às vezes a gente tem a petulância de querer saber mais que Deus e nós vamos querendo
colocar ordem, não conseguimos nem tocar a nossa vida, e queremos ditar regra para a humanidade de forma universal, né? E isso está cheio, principalmente nos nossos tempos de hoje. Conhecemos o efeito da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação. Nós o calculamos e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que a produz. Isso é profundo, porque se você pegar os livros de física, se pegar Newton, vai pegar Einstein, muitas vezes vão chegar relatos que eles estavam fechando questão e estavam resolvendo leis universais. E nas introduções dessas obras, nós vamos perceber a humildade desses pesquisadores, né, desses cientistas. Olha, a gravitação, por exemplo, ele vai falar assim, eu não sei a causa. Eu estou observando a consequência disso. E aí o pessoal já vira tudo, transformando isso como uma coisa já universalmente para todo o universo, que é tudo desse jeito, né? E que isso está dentro de uma linha mecanicista, né? E aí recortam essa teoria para justificar uma filosofia materialista e mecanicista, sendo que o próprio autor que estava estudando não falou disso, falou, olha, eu estou investigando aqui algo mais profundo, eu não cheguei. O que eu sei é que eu relatei esse efeito. Olha, esse efeito, por experiência, ele está se repetindo, né? Então, você vê que às vezes a gente precisa ficar tomando cuidado até com as reinterpretações ou os posicionamentos daqueles cientistas do passado quando eles querem validar alguns conceitos para poder aí ter uma ordem de querer ditar regra para todo mundo, né? Completamente contrário à moral espírita. Se a moral espírita é a moral de Sócrates, que é a moral de Jesus, nós estamos falando aqui de moral do livre pensamento, moral intrínseca, interna. Eu vou pegar aqui, ó, eu não sei se eu já li para vocês, mas eu estava separando aqui. Platão, As Leis, página 90. Os bons atenienses são incomparavelmente bons, pois só eles são bons não por compulsões externas, mas sim por disposição interior. O pensamento de Sócrates, que Platão está retratando, o que é? Buscar o bem, buscar o belo, buscar a unidade universal através de regras internas, né? Então, o que Jesus fala? Vá e não peques mais, né? Para que não te aconteça. Que regra de conduta ele falou? Nenhuma. Que regra de comportamento? Não. É interna. Aí o Espiritismo vem, aonde está a lei de Deus? Na nossa consciência, né? Então, essas analogias são interessantes, né? Então, vamos compreender os efeitos, né, de tudo isso, isso já é o bastante. Do efeito, remontamos a causa. Dessa causa, vamos tendo o julgamento da grandeza desse efeito, mas a essência íntima de Deus nos escapa, né? Não temos condição de investigar isso, né? Como conhecemos aqui a eletricidade, o calor, a luz, a gravitação, nós o calculamos. Olha aqui, ó. Kardec, né? É que o livro não está aqui, está lá embaixo. Tem lá, Princípio, né? De Newton. Lá na introdução ele já vai começar a falar aqui, ó. Ele calculou. Entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que o conduz. O Newton vai falar a mesma coisa. Será, pois, mais racional negar o princípio divino porque não compreendemos? Olha que bonito que Kardec está trazendo. A ciência, descobriu um monte de fatiazinha, né, de algumas coisas que ele analisou. Ela não compreende isso.
não consegue nem fazer nada disso, né? Não conseguimos nem fazer a água direito. Então, mas por isso, por nós não compreendermos, nós desprezamos o princípio? Não, nós sabemos e calculamos os resultados, calculamos os efeitos. E dos efeitos nós remontamos a causa, né? Então, Einstein, por exemplo, você vai pegar, ele está querendo revelar um Deus muito maior, que era o Deus dogmático. Se você vai pegar Kant, ali, toda hora ele está querendo desconstruir o Deus dogmático para construir um Deus muito maior, né? Através da comparação da analogia do raciocínio, né? Muitas frases que estão em Kant, se você lê isolado, parece que é Kardec que está falando, né? Dada a similitude dos princípios, da ideia. Eu estava fazendo uma comparação aqui de algumas obras de Platão, eu separei. Nós vamos achar a parte da semente, ele vai falar da alma, ele vai falar da reencarnação, ele vai usar objetos que depois o Cristo vai retomar esses temas. Assim, é muito bonito, né? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, se nós pegarmos aqui na introdução, né, nós vamos ter lá que a moral do Espiritismo, né? Aqui, ó. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. E no finalzinho da introdução, o que Kardec vai começar a nos incentivar? Olha, ele vai colocar uma frasezinha de Sócrates e depois ele vai comparar com a do Evangelho. Vai pegar outra passagenzinha de Sócrates e vai comparar com o Espiritismo. E ele começa a fazer isso. Ele faz isso, deixa eu ver aqui, ó, 1, 2, 3, 3 folhinhas, ele vai fazer isso. Agora, nós temos, eu reuni aqui, não sei se tem mais, 42 obras de Platão. Imagina a riqueza de conhecimento que se a gente seguisse o que Kardec iniciou, né? Eu acho que ele só começou para dar um gostinho para que a gente fale, ó, agora eu só dei o pontapé aqui, agora é com vocês, né? Se virem aí. Então, eu acho que cada vez mais nós vamos estudando tudo isso, e pela analogia, pelo estudo remontando aí o efeito à causa, nós vamos cada vez mais e compreendendo essas premissas e essas leis universais. Ok? Algum comentário? Me ajuda aí. 29. Nada impede que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco irradiando sem cessar, inundando o universo de seus eflúvios, como o sol faz com sua luz. Então, também, nada impede, é um outro exemplo. Olha, nada impede que se admite para o princípio da soberana inteligente um centro, né? Um centro de foco de ação que irradia por todos os lugares, inundando o universo e seus eflúvios, como o sol faz com a luz. Mas onde se encontra esse foco? É o que ninguém pode dizer. É provável que não esteja fixado fixado sobre um ponto determinado, como não está em sua ação, e que ele percorra incessantemente as regiões do espaço infinito. Se simples espíritos têm o dom da ubiguidade, essa faculdade em Deus deve ser sem limites, né? Deus preenchendo o universo, poderíamos admitir, a título de hipótese, que esse foco não teria necessidade de se transportar e que se forma sobre todos os pontos onde a soberana vontade julga que deva se produzir. O que nos permite dizer que ele está em toda parte e em nenhuma ao mesmo tempo. Porque, como a Elvia colocou, o pensamento não é matéria perispiritual. O pensamento dá qualidade à matéria. Nós fizermos essa analogia, que Deus perpassa tudo, seja pelo fluido inteligente universal, que é uma hipótese, ou seja, pela irradiação de seus eflúvios,
universalmente, sem ser localizado, é outra hipótese, nós vamos ter que entender que vai nos permitir chegar à conclusão que Deus está em toda parte, mas ele não está em nenhuma, por quê? Porque ele não está circunscrito a nenhum local, né? Como pensamento, ele não está ali, ele não é aquilo, né? Então, Deus não é o eflúvio, Deus não é a inteligência universal ali, né? Como matéria, né? Mas ele está na matéria, mas também ele não é matéria, né? Há 3 elementos constituídos no universo: espírito, matéria e Deus, né? Ok? Tudo certo? Alguma ajuda? Ravazzi, Lorival, Marcos, Amanda, Crispim, Maria Helena. Eva, pode seguindo? Nesse capítulo 2, esse último item aqui, tem só essa partezinha aqui para acabar, esse último item, a visão de Deus, né? 31. Uma vez que Deus está em toda parte, por que não o vemos? Nós o veremos deixando a terra? Tais são as questões que se apresentam diariamente. A primeira é fácil de responder. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas que nos tornam impróprio a visão de certas coisas, mesmo materiais. É assim que certos fluidos escapam totalmente à nossa vista e aos nossos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos de sua existência. Vemos o efeito da peste e não vemos o fluido que o transporta, né? Então, nós vemos o efeito da peste e não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos se moverem sob a influência da força de gravitação e não vemos essa força, não é? As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas por organismos materiais. Só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial pela visão espiritual. Somente nossa alma pode ter a percepção de Deus. Ela o vê imediatamente após a morte. Então, aqui tem um atributo muito interessante. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas por organismos materiais. Só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial pela visão espiritual. Somente nossa alma pode ter a percepção de Deus. Olha, não é nem a visão, é percepção, não é? Ela o vê imediatamente após a morte? Uma pergunta. Somente as comunicações de além-túmulo podem nos responder. Por quê? Se nós pegarmos o espiritualismo racional, pegarmos Kant, pegarmos Sócrates, Platão, e fomos voltando, nós vamos ter, através da linha do pensamento, do raciocínio e da similitude, né, das comparações, das parábolas do Cristo, dos diálogos socráticos, do pensamento racional de Kant, nós vamos estar, e de toda a estrutura do espiritualismo racional, né, que tem bastante obra, nós vamos estar fazendo investigações por conjecturas, né? Nós vamos partir do que nós percebemos, né, dos efeitos, para ter premissas sobre a grandeza e as possibilidades da causa. Agora, com o advento do Espiritismo, Kardec vai falar que é todo um laboratório que se abre, porque começa a ser possível para o encarnado investigar, não diretamente o plano espiritual, mas através dos espíritos. Então, através da comunicação com os espíritos,
é que se abre todo um mundo de investigativo, né? Então, o espiritismo, por isso que ele cai no rol da ciência, da filosofia e da moral, porque ele vai abranger toda essa parte, abrir essa condição para a humanidade, né, de investigar o plano espiritual. Então, somente as comunicações de além-túmulo podem responder aqui. O quê? O que acontece com os espíritos depois da morte? Ela vê isso, vê aquilo, isso que a gente estava aqui discutindo, né, na primeira parte. Por elas, né, sabemos que a visão de Deus é um privilégio. Por elas quem? Pelas comunicações de além-túmulo. Sabemos que a visão de Deus é um privilégio somente das almas mais purificadas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, possuem o grau de desmaterialização necessário para tal. Algumas comparações simples poderão facilitar a compreensão. Uma pessoa que está no fundo de um vale, envolto por um denso nevoeiro, não vê o sol. Todavia, como já dissemos anteriormente, por causa da luz difusa, ela percebe a presença do sol. Se começar a subir a montanha, à medida que se eleva, o nevoeiro se dissipa. A luz começa a ser cada vez mais viva, mas ela ainda não vê o sol. Quando começa a percebê-lo, ainda está encoberta. Porque o menor nevoeiro é suficiente para encobrir seu brilho. Apenas quando a pessoa estiver acima da camada de névoa, chegando aonde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o verá em todo o seu esplendor. Da mesma forma, ocorre com alguém que esteja com a cabeça coberta de vários véus. A princípio, não vê absolutamente nada. A cada véu que tira, distingue uma luz cada vez mais clara. Só quando o último véu sair, perceberá nitidamente as coisas, né? Kardec está se utilizando aqui de duas alegorias, né? A segunda aqui do véu, que está na Bíblia, e a primeira, o que está nessa obrinha aqui, Platão, Mito da Caverna. Isso tem em PDF, né? Eu tenho aqui, depois eu ponho no grupo, tá? Eu tenho bastante obra de Platão, eu vou disponibilizar para vocês. Tenho 42 obras. Essa obra aqui é uma obra de 77 folhinhas, né? Tudo pequenininho. E aqui tem o Mito da Caverna, que Sócrates vai estar, não sei onde que está agora aqui, aqui, ó, na página 15, né? Ele vai explicar nesse pedacinho aqui, ó. Ele vai explicar o mito da caverna. Ele conta o mito e depois ele vai. E Glauco fica meio assim, né? Aí ele vai explicar para o Glauco. Ele vai dizer, a região visível deveria ser comparada à morada, que é a prisão e a luz da fogueira nela ao poder do sol. Eu não vou ficar lendo aqui, mas esse mito da caverna dá para fazer um paralelo como esse item 33, né? Vale a pena dar uma lida, se vocês puderem. Assim também ocorre como com um licor carregado de matérias estranhas. De início está turvo. A cada destilação, sua transparência aumenta, até que, estando completamente depurado, adquire uma limpidez perfeita e não apresente nenhum obstáculo à sua visão. Assim é a alma. O envoltório perispiritual, embora invisível e impalpável para nós, é para ela uma verdadeira matéria, bastante grosseira ainda para certas percepções.
Esse envoltório fica mais sutil à medida que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são como os véus que obscurecem a sua vista. Cada imperfeição superada é um véu a menos, mas somente quando estiver completamente depurada, ela desfrutará da plenitude de suas faculdades. Deus, sendo a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu esplendor, senão por espíritos chegados ao mais alto grau de desmaterialização. Se os espíritos imperfeitos não o veem, não é que estejam mais distante dele que os outros, porque todos os seres da natureza estão mergulhados no fluido divino, como nós estamos na luz. Somente as imperfeições individuais são véus que lhes tiram a visão. Quando o nevoeiro estiver dissipado, eles o verão resplandecer. Para isso, não terão necessidade de subir, nem de ir procurá-lo nas profundezas do infinito. A visão espiritual, estando desimpedida das vendas morais que as obscureciam, eles a verão em qualquer lugar onde estiverem, mesmo na terra, já que Deus está em toda parte. Bonito esse item 34, porque a humanidade está numa saga, né, da procura do paraíso, né, do reino perdido. Nós estamos procurando aí, comprando o céu físico, né? E Kardec está desconstruindo tudo isso. Olha, para participar com Deus, para poder ter aí toda essa comunhão, né, com clareza, uma coisa é necessária, né? É que nós possamos não buscar isso nem numa subida a outros planetas e nem procurar nas profundezas do infinito. A visão espiritual estando desimpedida das vendas morais que as obscureciam. Então, o que vai fazer com que a gente evolua? É o nosso desenvolvimento, a nossa evolução moral, né? E aí, aonde quer que estejamos, nós estaremos em comunhão, né, indescritível com Deus. Em que lugar? Não, se o céu e nem o inferno é circunscrito a lugar nenhum, né, todos os lugares, qualquer planeta, um espírito evoluído estará em comunhão com Deus, né? Com clareza. Nós estamos em comunhão com Deus, mas eu não percebo isso, né? Não é nítido para mim. Quanto mais eu me depuro, quanto mais eu avanço, quanto mais eu vou me purificando, eu vou percebendo cada vez mais isso, né? Então tem uma relação, né, que não é um salto também, não é por graça, né? Aqui já destrói outra coisa. Olha, eu vou estar no seio do Senhor se eu aceitar tal e tal e tal igreja, ou se eu fizer tal e tal e tal procedimento. Percebam que essa condição é uma moral externa, né? Eu vou me modificando porque eu aceitei uma crença religiosa, porque eu fiz tal ato material, eu fiz tal gesto externo, eu fiz tal, né, sacrifício, e aí eu tirei o meu véu e já estou apto a estar no seio do Senhor. Não é assim, né? Não é por moral externa, é por moral interna. E para eu crescer, para eu tirar as vendas morais, eu preciso de uma transformação interna. Por isso nós falamos aqui que a moral é autônoma, é interna, ela é íntima, né? Na palavra do Herculano, ela é endógena, né? E não externa, ou exógena, ou heterônoma, né? O Kant vai falar de moral autônoma e moral heterônoma.
O Rousseau vai falar de moral autônoma e moral heterônoma. E eu acabei de ler aqui, tem mais, né? Platão e Sócrates vai falar de moral autônoma e não de moral heterônoma. Ok? Alguma ajuda aí? Alô, alô? Vocês estão aí ainda? Não, Não, legal. Eu só gostaria que você colocasse lá o PDF para a gente, se você puder, quando tiver tempo, não, acabando para a aqui. gente poder ir lendo e acompanhando também. Eu vou colocar. São 42 obras, vocês pegam. É legal, viu, Elvia? Porque se vocês tiverem o PDF, esses PDFs que eu vou passar para vocês, são PDFs editáveis. O que significa isso? São PDFs que dá para pesquisar. Então, você abre num aplicativo de PDF, né? Se você conseguir no teu aplicativo abrir todas as obras juntos, você vai escrever lá, semente. E eu estou separando aqui tudo que ele abordou sobre a semente, por exemplo. Aí ele tem a comparação lá do asno com o cavalo, quando ele está enganando. Então, se você souber mais ou menos uma parte da obra, dá para fazer pesquisa varrendo as obras inteiras. E é bem bacana, né? Então, todos esses PDF aqui dá para editar. Antes da gente começar, eu estava brincando aqui com eles, eu já abri os 42 de uma vez, e aí eu for... É bem interessante. E eu passo para vocês. Legal. Beleza. Nós estamos aqui na 35, né? Tem mais 3 aqui. O espírito só se depura com o tempo e as diferentes encarnações. Olha que interessante aqui. É por passe de mágica, né? É por salto. Como que nós vamos evoluir? É por graça. Deus, por uma graça externa, resolve os meus problemas, uma varinha mágica, e me transforma, me depura, da noite para o dia. O espírito só se depura com o tempo e as diferentes encarnações. É um processo, não é uma punição. É um processo de evolução, do átomo ao arcanjo, do simples e ignorante, né, ao desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. É como alambiques, em cujo fundo ficam algumas impurezas. Ao deixar o envoltório corporal, não supera instantaneamente suas imperfeições. Por isso, depois da morte, não vê Deus, como não via em vida, mas à medida que se purifica, tem uma intuição mais distinta e não o vê. Compreende-o melhor. A luz é menos difusa. Assim, quando alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe de responder a tal questão, não é que Deus lhe apareça ou lhes dirija a palavra para lhes prescrever ou interditar isso ou aquilo, mas eles sentem, eles recebem os eflúvios do seu pensamento, como acontece conosco em relação aos espíritos, que nos envolve com seus fluidos, embora não os vejamos. Nenhum homem pode, pois, ver Deus com os olhos da carne. Se esse favor fosse concedido a alguns, não o seria senão no estado de êxtase, situação em que a alma, estando desprendida dos laços da matéria, torna isso possível durante a encarnação. Tal privilégio só aconteceria com almas de escol, encarnadas em missão e não em expiação. Mas como os espíritos de ordem mais elevadas resplandecem, é possível que os menos elevados, encarnados ou desencarnados, pasmado com o esplendor que os envolve, creiam ter visto o próprio Deus. É como se víssemos um ministro e considerássemos o soberano. Então, Kardec está fazendo uma alegoria aqui, uma conjectura, uma comparação. Olha,
Pode acontecer daquele espírito de escola ver Deus? Pode. Se for assim, ele está encarnado? Não, ele está vendo com os olhos da alma, ele está em êxtase. Mas, para aqueles espíritos, né, como nós aqui, assim, às vezes um espírito de escola vai resplandecer tanto que nós podemos confundi-lo com o próprio Deus, né? E aí é uma deficiência nossa, né? Como está relatado na Bíblia, Kardec coloca isso, né? Essa bagunça que às vezes a gente faz por ignorância, né? Por falta de senso, até de evolutivo, né? Então, sob qual aparência Deus se apresenta aos que se tornam dignos desse favor? Será sobre uma forma qualquer? Sob uma figura humana? Ou como um foco resplandecendo de luz? É que a linguagem humana é impotente para descrever, porque não existe entre nós nenhum ponto de comparação que possa nos dar uma ideia. Somos como os cegos, os quais se procuram em vão fazer que compreenda o brilho solar. Nosso vocabulário está limitado às nossas necessidades e o âmbito de nossas ideias. Os do selvagem não saberia descrever as maravilhas da civilização. A do povo mais civilizado é muito pobre para descrever os esplendores dos céus. Nossa inteligência é muito limitada para compreendê-los em nossa visão muito fraca, seria ofuscada por eles, né? A gente encerra aqui esse capítulo 37, e aqui é uma coisa bonita que está intrínseca aqui. Nós só damos conta de linguagem daquilo que conhecemos, daquilo que temos referência, daquilo que temos conexões com os símbolos, né? Com o nosso imaginário coletivo. Então, nós só conseguimos nos expressar hoje porque nós temos um consenso, algumas referências, alguns símbolos que fazem com que nós consigamos trocar ideias, né? Que ideias nós trocamos? As ideias que nós imaginamos. Primeiro, existe a imaginação, da imaginação faz a sinapse, né? As referências de uma hipótese, e a gente vai verbalizar isso. Então, antes de falar, nós precisamos criar alguma coisa na mente, porque senão a gente não consegue se expressar. Então, não tem jeito de nós querermos varrer o plano espiritual, nem aqui na Terra, porque nós não temos essas referências claras, né, na nossa consciência que desperta, né? Então, não dá para ficar... Por isso que o Cristo falava assim, olha, vamos pegar a coisa do cotidiano para tentar fazer um paralelo, que é o que nós damos conta, e já está bom, né? E conforme a gente vai avançando, né, conforme a gente avança a inteligência, os espíritos podem apontar caminho, né? Porque aí nós já vamos ter poder de raciocínio para poder fazer referência para entender o que ele está falando. Senão, não tem diálogo, né? Não tem sentido dialogar uma coisa que não dá para conversar, né? Um professor o Einstein falar com uma criança de 1 ano, né, 6 meses, da linguagem toda, tudo por número, né? Não entender nada. Ok? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Parar de gravar.